recebi aqui no meu salão 3 mulheres, 3 amigas que vieram juntas, numa cidade também vizinha aqui, a minha muito próxima, certo? Uma delas com um cabelo muito fino, longo e com as clássicas quedas que vocês conhecem, que eu relato tanto. Vocês já viram eu fazer isso em algumas lives, lembra? Vamos imaginar este fio até aqui embaixo no comprimento, a sensação do comprimento. Mas eu joguei o secador no cabelo, tinha um período de queda, outro período de queda, outro período de queda e o comprimento final. Um cabelo afinado, um cabelo com muito frizz, ocasionado pelos fios pequenos de ciclos de queda. Tive a oportunidade de conversar com a cliente, não vou expor aqui os problemas que levam ela a ter essa queda, tudo bem, já orientei a ela, mas atender alguém nunca é só cortar o cabelo como tu queres cortar. Lá conversando com ela, fui entendendo, e isso é uma dica que eu dou para todos vocês, porque toda é uma palavra forte demais, claro, mas muitas das minhas clientes, estou falando em relação, por exemplo, à altura, medo de volume, por exemplo, algumas clientes chamam isso de não muito alto, algumas chamam assim, que abaixam o cabelo desta forma, certo? Algumas que têm problemas ou talvez eu vou chamar de autoestima, talvez, mas eu tenho que buscar em algum momento da vida. E eu sempre, quando relato essa história, falo assim, pela característica do cabelo, provavelmente você foi uma daquelas meninas na pré-adolescência, início da adolescência, com teu cabelos ondulados, onde sempre tinha, preste bem atenção, sempre tinha na tua sala de aula, provavelmente uma menina que tinha aquele padrão de cabelo, dividido ao meio, liso, escorrido, guardado atrás da orelha e comprido, que ficava baixo, escorrido e brilhoso. Converso com as clientes, sempre tem alguém assim na vida dela. E aí o teu cabelo ondulado, tu era aquela menina que tinha receio, vivia abaixo, não gostava do cabelo e ficava preso. Então, a minha cliente de ontem comprova que sempre que tocar nesse assunto, as histórias vão ficando um pouquinho, mas elas navegam em algumas experiências de vida, onde naquele momento, a menina, a adolescente, onde ela estava fundamentando a sua força, né, no grupo, como imagem, se sentiu fraca, feia e recolhida. Então, o cabelo dela ficava triangular, alto. Cortavam sempre reto, porque diziam que o cabelo ondulado não podia ter camadas. Que dor. Isso, por favor. Nós falamos disso em outro momento. Cabelo cacheado não pode ter camadas. Vivia o cabelo inteiro. Quando secava, ficava triangular, alto. Ficava alto aqui. Aí um dia foram fazer camadas que não eram bem feitas. Não ensinavam a modelar. Aquela menina, tudo que está acima, ela enxerga como ruim. E ela acessa um gatilho. E a minha cliente ontem comprovou isso. Ela acessa um gatilho. As duas, porque tinha uma menina de 13 anos que acessa outro gatilho, que é o do comprimento. Gatilhos de dor. Essa cliente me relatou a adolescência dela, onde o cabelo era muito alto e frisado. Ela me relatou. E ela falou, e eu ia conversando, sugerindo, e ela falou, é verdade, uma hora chegou a fazer lágrimas nos olhos, porque ela cessou a dor. A dor de quando ela sentiu o cabelo eriçado e ela não estava no padrão. A dor que todo o cabelo fora era feio. Então, quando eu sugiro algo com movimento, ela fala, aqui está muito alto. Mas lentamente, e conversando com as clientes, com educação, com sensibilidade, buscando acessar essas histórias, geralmente isso se dissipa, entendendo que aquilo ficou para trás, que aquilo não mais a pertence. E que esta mulher que agora está vivendo, está sentada na minha cadeira, é uma mulher adulta, dona de si, e pode sim mostrar o seu cabelo ondulado, o seu cabelo dentro de uma distribuição adequada e se sentir forte. Porque aquela pré-adolescente, com 11, 12 anos, que queria baixar o cabelo para ser igual a alguém, ficou para trás. Ressignificar aquilo, colocar no lugar certo, para depois construir uma nova imagem. Vejo que nunca é só cortar cabelo, não é só tirar cabelo da cabeça, certo? Essa é uma cliente. A outra, mais adolescente, me relatou o seguinte. Eu falava, contando essas histórias, e olha como acertamos com esta cliente, e tinha outra, essa já uma mulher, e a outra uma menina, uma adolescente de 13 anos. Falei, tem outros gatilhos de dor que as clientes acessam em relação a comprimento. Não é nenhuma certeza absoluta.
mas estou falando de uma experimentação, de conversas que geralmente o nível de assertividade é alto. Então, a gente mais acerta do que se equivoca. Mas, claro, podem ter histórias e outros motivos que a pessoa não se gosta, entendam bem dessa forma. Tenho certeza que compreendem desta forma. Esta menina, quando eu falei assim, algumas crianças, algumas mulheres, quando crianças, levadas ao cabeleireiro pela mãe, por vários motivos, e eu não vou condenar as mães, porque se lutava com as armas que tinham, da melhor forma. Anos atrás, eu estou falando de anos atrás, não tínhamos produtos de qualidade, não tínhamos tantas opções de máscaras, de condicionadores de excelência, não tínhamos escovas tão perfeitas para ajudar a desembaraçar como temos hoje. E uma mulher que morava, assim como eu moro na região da Serra Gaúcha, talvez que não conseguisse desembaraçar o cabelo da filha, cheio de nós, ou talvez acontecia mais antigamente do que atualmente, a questão, pegava piolho, por exemplo, o que vai fazer para tratar o cabelo comprido e cheio de nós? Levava ao cabeleireiro e falava, pode cortar aqui. E aquela menina, jovem, mas já entendendo a força que aquilo tem na sua imagem, é corrompida, sem a sua autorização. E aquela dor de ter o cabelo curto, talvez aconteceu com algumas de vocês que estão me assistindo, de ter o cabelo cortado sem a sua autorização causa um gatilho de dor, um fractal de dor. Quando se vê adulta ou dona de si, deixa o cabelo maior. E todo o cabelo que corta, seja 2 dedos ou 3 dedos, o medo e o gatilho da dor é tocado. E a sensação é a mesma de quando cortou aqui, contrária. Falar isso com as clientes, recordar se houve esse tipo de circunstância na vida dela, por uma questão de uma passagem, de algum problema, realmente meu cabelo, minha mãe falava que não usava muito, eu nunca vou me esquecer quando me levou na fulana de tal, no fulano, dá nomes, hein, dá nome ao cabeleireiro, dá nome à cabeleireira, eu nunca mais fui lá naquele salão, porque quando a minha mãe me levou lá com 9 anos, com 8 anos, eu me lembro nitidamente, a mulher fala, que ele cortou aqui, e eu me senti, algumas podem se sentir muito bonitas, eu me senti muito ruim. Elas olham umas fotos, falam, eu tenho umas fotos com aquele cabelo curto e eu me sentia mal. Pode ser. Hoje, muitas meninas cortam curto, mas por consentimento. Elas dizem, Paulo, eu quero cortar aqui. Eu tenho muitas clientes meninas pequenas, 8, 9, 10 anos, quero cortar aqui. As mães não querem, elas querem. Vamos cortar. Mas vamos fazer o seguinte, tua mãe quer aqui, tu quer aqui. Vamos fechar a conta no meio para deixar todo mundo feliz. Vamos, Paulo, beleza. Vamos, né, conversar. Hoje é mais fácil. Na época era assim, senta e corta. E essa menina que eu atendi ontem com 13 anos, quando eu toquei nesse assunto, ela falou, é verdade, mãe. Porque quando a senhora, ela olhava para a mãe dela que estava do lado, quando a senhora me levou naquela mulher, olha só, e ela deu eu não vou falar o apelido que ela deu àquela cabeleireira, porque foi naquela fulana, era para cortar 2 dedos, e ela me cortou isto aqui. Olha o que causou nela. Perceba, que é uma coisa que eu recomendo que vocês nunca façam se tu tiver uma menina e for negociado com ela 2, 3 dedos sentada na cadeira. Corte o que tu prometeu. Às vezes algumas mães, ou muitas mães, alguns pais vêm junto, mas mais a mãe vem assim, para tirar 2 dedos, então ela faz assim, vou cortar mais. Fala baixo, vai. Eu estou atendendo esta jovem, esta criança, esta menina que está na minha cadeira. E eu não vou perder a confiança dela jamais. Ela precisa confiar em mim. Se eu falei que vou cortar 3 dedos, eu vou cortar 3 dedos. Se eu cortar 4, 5, 6 centímetros, eu vou cortar 4, 5, 6 centímetros. O que eu prometo para uma criança, para uma menina, eu cumpro. Porque olha o que acontece lá na frente quando tu perde a confiança. Tu pode ter uma criança para a vida inteira como cliente, ou tu pode construir uma pessoa que sem esses problemas de gatilhos de dor que disparam e são acessados quando a mulher vem ao salão cortar. Então ontem, tocando no assunto com 2 clientes, uma mulher adulta e uma jovem adolescente de 13 anos, as 2 tinham passado num período, uma um pouco mais jovial, mais criança, e a outra na adolescência, traumas com os cabelos que ainda carregam. Essa cliente mais adulta, uma mulher muito bonita, mas vivia de cabelo amarrado, porque o amarrado desde a adolescência controlava a expansão. E olha que era um cabelo fino ontem. Não era um cabelo que ficava tão alto.
Mas toda vez que deixa solto, acessa o gatilho, não tem a figura, ninguém conversou. O cabelo que vive preso. Escondendo, talvez, a beleza daquela mulher. Que ontem saiu daqui, lindíssima, com o cabelo escovado, claro, orientada, da melhor forma possível. Não cortei tudo o que eu gostaria, é a primeira vez que ela veio, ela precisa confiar em mim, já marcamos o próximo atendimento. E lembrem, não é a cidade, não é o lugar. Em qualquer lugar tu pode ter uma agenda cheia. O importante é que tu atraia novas pessoas e que elas voltem. Se tu consegue atender as pessoas e elas voltarem, tu terás sucesso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, respeitem o indivíduo, conversem mais, ouçam mais, questionem com inteligência no diagnóstico inicial, na conversa, hábitos, tudo isso. Tudo isso, nós temos que tratar as pessoas na questão do cabelo, porque somos profissionais da área. E aí sim, nenhuma cliente vai falar, mas é tudo isso para cortar as pontinhas? Nunca é só as pontinhas. Nunca é só tirar cabelo da cabeça. Atender alguém, respeitar alguém e vamos atuar em que parte? Na parte que temos o domínio sobre a arte. No caso, um bom corte, uma boa coloração, uma boa mecha, os serviços clássicos de salão. Tá legal? Então eu vejo que eu não consigo às vezes acompanhar todos os comentários, mas tá super legal e espero que vocês tenham se identificado. Às vezes no papel daquela moça que teve o cabelo cortado curto, da menina, ou da moça que quando adolescente tinha o cabelo alto, e isso é uma construção, é uma cura junto com a minha cliente da própria imagem. Ela tem que arrancar aquilo ou ressignificar aquela sensação de adolescência ou pré-adolescência, que ela se sentia feia com o cabelo alto, tem que deixar num lugar e tratar. E nós temos esse poder de orientar desta forma e curar os traumas capilares, que eu chamo de várias clientes. Dessa forma, ela é sua para sempre. Certinho? Então, esse foi um assunto super bacana, eu acho valiosíssimo, porque quem frequenta, quem já esteve comigo nos meus cursos presenciais, no meu curso online, não só o curso, porque nós temos o curso do curso online, que é o suporte, as aulas extras, o bate-papo, os áudios, os vídeos, as mensagens nos grupos de suporte, lá no grupo online, no canal do Telegram exclusivo para a turma, no grupo exclusivo para a turma. Então nunca é só largar a informação, nunca é só puxa para baixo e corta, não é isso, é sobre muita coisa. E essa sempre foi a nossa característica. A gente pode se equivocar numa palavra, num ponto de vista, talvez, alguém não concordar, não tem problema nenhum, mas eu sempre vou lutar para que tu tenha sucesso e valorize cada vez mais o teu serviço. Todos eles que tu executa e que eu posso contribuir contigo. São 18 anos como educador da Keone, são dentro dessa área de educador da Keone, pelo menos 12 anos como educador na área de corte de cabelo. A gente já viu muita coisa e sempre entregamos o quê? A informação, o detalhe, o posicionamento, o segredo, a percepção, mas aquilo que às vezes as pessoas, numa apresentação muito rápida e ligeira, é fantástico, luz purpurina, palmas em volta, oi, começa por onde? Faz tudo igual, do que sempre fez, não cresce. E se nós não crescemos, nós não melhoramos o nosso serviço, a gente vai aumentar o preço sempre, porque o aluguel aumentou, porque a gasolina aumentou, porque o dólar aumentou, porque o produto que tu usa aumentou, e não porque a tua qualidade aumentou. Eu quero que tu aumente o preço do teu salão, dos teus serviços, porque a tua qualidade aumentou. Esse tem que ser o principal índice de reajuste dos teus preços. Menos o aluguel, menos o imposto, menos o dólar, menos o aumento do produto. Isso uma carga menor. Nós vamos aumentar o nosso preço na tabela de serviços, porque, olha, vocês viram quanto que aumentou o quê? A qualidade do meu serviço, do teu serviço. E tudo que eu puder contribuir com vocês,
vocês sabem que a gente faz com muito carinho e prazer.